É um prazer mais uma vez estar com todos vocês. É bom caminhar, é bom crescer juntos. Ontem celebramos o Pentecostes, né? E vamos então começar o encontro de hoje mais uma vez, e pedindo o dom do Espírito Santo, amor de Deus derramado em nossos corações, esse amor que nos transforma, que nos fortalece, para que a gente possa continuar essa experiência, essa vida, essa comunhão, como disse no texto que coloquei. Nesse fim de semana, Pentecostes não é só um dia, né? O Espírito Santo a todo momento se oferece a nós. Todo momento podemos dizer o nosso sim, ser tocados, ser iluminados e também conduzidos para tudo. O Espírito Santo não se refere apenas ao momento de oração, ao momento de louvor. É o Espírito Santo que nos leva a visitar um doente. É o Espírito Santo que nos faz colocar a mão no bolso para ajudar quem precisa. É o Espírito Santo que nos faz comunidade, que nos aproxima da palavra de Deus. É o Espírito Santo que faz que aquela palavra possa tocar o nosso coração e mostrar um caminho de vida. É o Espírito Santo que nos ajuda a construir nossas comunidades. Os carismas são muitos, né? E todos eles contribuem para o bem comum, né? Então é uma experiência de Deus muito grande, porque pelo Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus, né, se comunica conosco, entra em nossas vidas. Então vamos cantar com muita fé. Espero que você se ajeitou direitinho na sua casa, né? Com a Bíblia próxima e com desejo de viver esse momento, né, na postura certa, como se estivéssemos todos aqui num encontro. Fica longe da TV, fica longe de um ladinho. Vamos dar prioridade a esse momento, né? Não ficar misturando as coisas. Vamos dar atenção para que Deus possa conduzir-nos, cantando. Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, eu te adoro, louvo e amo. Eu te adoro, louvo e amo. Venha a nós, Espírito Santo. Venha a nós, Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, eu te adoro, louvo e amo. Eu te adoro, louvo e amo. Venha a nós, Espírito Santo. Venha a nós, Espírito Santo. Venha a nós, Espírito Santo. E venha a nós, Espírito Santo. Venha a nós nesta noite, mas em todos os momentos de nossa vida. Que o nosso coração seja sempre uma porta aberta para que possamos te receber. Venha a nós, Espírito Santo, e transforma nossos corações.
Faz que sejamos todos mais de Deus, mais verdadeiros. Vem, Espírito Santo de Deus, que nossa vida possa cada vez mais ter como lei o próprio Evangelho do Senhor. O Evangelho que nos convida a doar nossas vidas, a amar, a acolher, socorrer, perdoar. Vem, Espírito Santo, em nós, para que o nosso coração possa semelhar cada dia mais ao coração de Jesus, para que o nosso coração aprenda a amar a maneira de Deus, a maneira do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem a nós, Espírito Santo, vem e transforma nossas vidas. Eu te adoro, louvo e amo. Eu te adoro, louvo e amo. Vem a nós, Espírito Santo. Vem a nós, Espírito Santo. Vem a nós, Espírito Santo. Possamos estar juntos nesse nosso encontro de espiritualidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A gente quer continuar hoje a falar um pouco sobre o amor maduro, o amor que Jesus nos ensina, que exige bastante equilíbrio de nós e bastante clareza na mente e no coração. Queria começar lendo o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, carta que Paulo escreveu aos cristãos de Corinto no ano 55 depois de Cristo. Não sei se todo mundo sabe, acho que sim, mas às vezes sai da nossa mente, né, que os primeiros textos do Novo Testamento são as cartas de Paulo, não os evangelhos. As cartas de Paulo são as mais antigas, as primeiras que nós escrevemos, né? Que se tornaram tradição na nossa igreja, nas nossas comunidades. Então, em 55 depois de Cristo, Paulo, totalmente iluminado pela força do Espírito Santo, a gente vai colocar na tela também esse texto. Se quiser acompanhar, acho até mais fácil que abrir a Bíblia. Depois que ele fala dos carismas, de vários carismas que existem graças ao Espírito Santo no governo da igreja, na condução das comunidades, também na cura dos enfermos, na profecia, né, e tantos outros, Paulo fecha o assunto sobre os carismas e os dons do Espírito Santo falando daquilo que é maior, daquilo que não pode faltar, daquilo que realmente é o centro da vida de Cristo, é o centro das comunidades, é o centro do nosso crescimento na fé. Então ele chega a dizer: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres,
E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. Muito forte essa premissa que Paulo faz. Quer dizer, nem dar tudo aos pobres seria suficiente se não tiver amor. Se fosse por vaidade, se fosse para me sentir melhor que outros, mesmo ajudar a todos poderia ser algo que falta. O amor não pode faltar. Mesmo que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. E na segunda parte, né, depois ele fala do amor. Em muitos textos bíblicos, essa palavra é traduzida como caridade, né? Eu prefiro usar a palavra amor, porque caridade a gente confunde com esmola. Caridade, fazer uma caridade, não. E ele fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja. O amor não é orgulhoso, não é arrogante. Cada expressão dessa é um exame de consciência, né? Que pode renovar nossas vidas. O amor é paciente, é bondoso, não tem inveja. O amor não é orgulhoso, não é arrogante. Quando a gente falou, né? Vocês devem lembrar. Cuidado a tudo que parece amor, mas amor não é. Amor não é. Aqui temos vários exemplos. Orgulho, arrogância, inveja nunca fazem parte de uma experiência de amor maduro, cristão, verdadeiro. Depois Paulo continua: não é arrogante nem escandaloso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não é escandaloso, não busca seus próprios interesses. Lembrem quando nós falamos então, né, do narcisismo que pode existir, existe em muitos de nós. Só pensar em si mesmo, ver a realidade a partir de si. O amor não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Eu sempre digo, tem gente que tem suas mágoas, seus rancores de estimação. Tem gente que, se não se sente vítima de alguém ou de algum fato, ou de alguma situação, se não tem que contar para alguém como foi injustiçada, tem gente que não sabe viver, precisa desses rancores, dessas mágoas, ressentimentos, que eu digo de estimação. A pessoa não larga. Não larga, porque sua vida está ficando tão sem sentido, está ficando tão insignificante, que a pessoa se apega a estas coisas para se sentir vítima, para sentir compaixão de si mesma e assim justificar a própria paralisia espiritual, justificar a falta de compromisso, de esforço, de dedicação, de generosidade e de esperança. É muito fácil falar: ah, padre, não tem mais jeito, as coisas são assim mesmo, o ser humano é assim mesmo. É muito fácil falar assim, mas é muito covarde também. E muita gente vive nisso direto. Fez desse pessimismo, dessa paralisia espiritual, afetiva, dessa falta de vontade de agir, de buscar, de transformar, de construir, de melhorar a própria família, a própria comunidade, até a sociedade, de ajudar mais.
deixamos tudo isso e ficamos no conforto de dizer, né? Dizer que, já tanto não muda. Já tanto não vale a pena, as pessoas são assim. O amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Finalizando essa parte, né? Depois tem um trecho que hoje não vamos meditar, não vamos ler. E esse final do tudo, né? Do tudo que pode ser feito, que é fantástico, maravilhoso. 4 tudo, né? Que podem ser um verdadeiro caminho de renovação, de uma vida mais serena, de uma vida intensa, cheia de milagres. Os milagres que o amor faz. E vamos lá, os 4 tudo então. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Bom, então isso aí, fica essa inspiração para a nossa noite, né? Porque não é fácil amar como São Paulo diz aqui. Antes disso eu queria só dar um pequeno detalhe bíblico, né? Nós sabemos que o Novo Testamento, os 4 evangelhos que nós conhecemos foram escritos em grego. Então a língua que nos traz as palavras do Evangelho, as palavras de Jesus, são em grego, né? Jesus não falava grego, falava aramaico, assim como os apóstolos. Mas Paulo, quando começou a escrever, já escrevia em grego. Então em grego nós temos 3 palavras do Novo Testamento, que falam de amor. É só para a gente não fazer confusão, né? Tem a palavra eros, que significa amor, no sentido afetivo, erótico, né? Sensual, de união de 2 pessoas que desejam se unir afetivamente, né? Então tudo que envolve a união, né, de 2 pessoas que escolhem se amar, se unir. Então tudo que envolve, como a gente fala, ter erotismo, né? É o eros. Essa palavra praticamente não tem no Novo Testamento o amor com essa palavra. Outra palavra que se usa no Novo Testamento, poucas vezes também, é a palavra philos, ou filia, que significa amor de amizade, amor de alguma coisa que você gosta, né? Vamos falar uma palavra feia, que permaneceu até os nossos dias, pedofilia. Pedo significa criança, então é amante da criança, aquele que ama a criança, né? Sabemos hoje, usamos essa palavra, né, dentro daquilo que é o crime da pedofilia, do abuso, né? Mas na sua origem o sentido não era esse, né? Temos outras palavras que ainda usam filia no sentido de amor, dedicação a alguma coisa, como halterofilia, por exemplo, que é aquele esporte de levantar pesos, né? Cinefilia, aqueles que são amantes do cinema, né? Da história do cinema. E tem outras palavras feias que não quero falar, mas enfim, né? Mas tem depois a palavra mais rica, usada 167 vezes no Novo Testamento, a palavra ágape ou HP. As 2 pronúncias são gregas. Do grego pode se usar da maneira que se achar melhor. A gente usa muito ágape. O ágape que tem um sentido de amor fraterno, que é a palavra que estava nesse hino, a caridade de São Paulo. Então, quando se fala de amor de Deus para os homens, quando se fala do amor dos homens para Deus, o amor do discípulo ao próximo, o amor recíproco entre os discípulos, sempre a palavra amor que se usa no Novo Testamento é a palavra ágape, que traz então essa riqueza do sentido do amor divino, do amor de Deus que foi, né, transmitido, derramado em nós, né? Então, só para fazer essa distinção,
que nós em português usamos amor, né? Basicamente por tudo, né? Mas não é bem assim. Bom, então continuando o nosso conteúdo. Aqui já vem uma pergunta, se amar é um ato incondicional. Já tentei dizer que sim, né? É um ato incondicional, porque se tem condição não tem mais amor. Aí já tem uma troca de interesse. Então o amor em si ele surge sem condição nenhuma, né? O amor é uma convicção, já disse, já falamos, é uma decisão pessoal. Ainda nós confundimos muito amor com sentimento, né? As pessoas que pensam que amor é aquela paixão, né? Que envolve as pessoas em algum tempo de namoramento muito forte. Se a pessoa pensa que amor é isso, nem deveria casar. Jamais pensar em casar, se unir de maneira estável com alguém, porque isso em pouco tempo isso passa. O amor não é um sentimento, não é um transporte. Lembrem quando eu falei das paixões, né, que dominam a gente e nos tornam escravos. O amor é sempre uma decisão livre, né? Portanto, ele não tem condição nenhuma para acontecer. A única condição é a decisão, que não é uma condição nossa. Bom, então hoje queria um pouquinho ajudar a todos, a mim mesmo e a cada um de nós, fazer um pouquinho de clareza. Porque a palavra é muito abusada, a palavra é muito usada, a palavra é muito transformada, e com essa palavra se entende tudo e o contrário de tudo. Então tentar colocar um conteúdo muito simples, gente, muito, né, do ponto de vista assim, didático, muito fácil de aprender, mas a gente começa a enriquecer um pouquinho o conceito. Será que quando eu falo eu te amo, realmente o que eu estou sentindo? E nós brasileiros, né, na Itália é um pouco mais difícil, nós brasileiros nos amamos muito, né? O coraçãozinho vermelho no WhatsApp vai para lá e para cá o tempo inteiro, né? Vai porque a gente, né, tem esse sentimento e fala muito te amo. Será que tem atrás dessa palavra? O que existe dentro da palavra amor? Já estou tirando dela sentimento. Sentimento é uma expressão, é uma cor do amor numa fase assim de muito juvenil, vamos dizer assim, né? De conhecimento, de paixão, de envolvimento. Os primeiros amores da vida são lindos. A gente se abre a algo que nem imaginava que pudesse existir, porque aquelas maneiras de se namorar, de se apaixonar, não é o mesmo que a gente aprendeu em casa com a mãe, o pai, os irmãos. A gente percebe que é outra coisa. Então é um momento lindo da vida, mas é um momento, né? É um momento que precisa passar, mesmo quando as pessoas possam ainda bem maduras passar por um sentimento desse. A força desse sentimento que me tira quase a luz, me torna cego pela outra pessoa e me dá a certeza que aquela pessoa é tudo de bom, de melhor que existe. Bom, saiba que é um momento que você está passando. Mas o que existe dentro da palavra amor? Quando eu falo mãe, eu te amo, o que existe atrás dessa expressão, né? O que existe? Então, vamos lá. A gente tinha falado na nossa parte um pouco da teoria do amor, né? Que o caráter ativo do amor consiste em dar, não em receber. Em dar. Então, a forma, estou mais iluminado agora, que deu mais luz. A forma de amar, de dar,
né, ela se torna evidente em outros elementos comuns a todas as formas de amor. Um dia, não sei se vocês vão pacientar, nós vamos também falar disso, né? O amor não é tudo igual. Então a gente fala de amor fraterno, amor materno, amor próprio, amor a Deus. Temos muitas maneiras, formas de viver o amor. Gostaria um dia poder dizer alguma coisa sobre cada uma. Mas todas elas, amor a Deus, amor irmão, amor materno, amor de um casal conjugal, amor entre amigos, amor na comunhão, amor na igreja, tem elementos comuns que são o cuidado, a responsabilidade, o respeito e o conhecimento. Sendo que essas 4 características do ato de dar, do ato de amar, são fundamentais para manter o amor dentro de uma experiência de amor. Sem essas características, a gente poderia se perder um pouquinho. Então, cuidado, responsabilidade, respeito, conhecimento. Vamos lá, o cuidado. Cuidado significa que o amor tem uma preocupação ativa. Ativa é que faz, proativa. Ativa significa que é real, que existe algo que é feito. Então, o cuidado é uma preocupação ativa pela vida e pelo crescimento daquele ou daquilo que nós amamos. Então, por exemplo, Padre Graciano, não adianta que eu fale assim, nossa, eu amo muito as flores, as plantas. Mentira. Eu nunca aguei uma plantinha, nunca soube cuidar de uma flor, nunca aprendi esta arte. Não posso dizer que amo aquela flor se eu não cuido do crescimento dela. Certo? Então, olha, cuidado então significa trabalhar para aquilo que eu amo. O amor é trabalho, é cuidado. É uma preocupação ativa. Ah, padre, adoro meu pai. Você visita seu pai? Ligou para ele hoje? Perguntou como ele está? Perguntou se precisa de alguma coisa? Está dando apoio para ele? Quanto tempo que não liga? Quanto tempo que não visita? Adoro meu pai. Adoro, mas tenham cuidado com ele. Esse é uma característica fundamental do amor. Se falta preocupação, se falta dedicação, trabalho para aquele ou aquilo que amamos, então não tem como dizer que nós estamos amando. Então vamos aplicar isso a tudo. Não tem como amar alguém se eu não trabalho, não dedico meu tempo, meu esforço, minha inteligência. Não tem como. Como que a gente ama? Vamos ficar né? Alguém possa amar ficando na dele, só olhando para o próprio umbigo. Então, olha, o amor, o exemplo que eu fiz da florzinha, de qualquer outra coisa que a gente possa cuidar, né? É um exemplo que ajuda a entender. Então, se a gente fala em relação, se a gente fala em família, se a gente fala em amigo, em casamento, se a gente fala em igreja, em comunidade, se a gente fala em Deus, Deus é tudo para mim, mas qual que é o meu cuidado com Deus? Qual que é o meu cuidado, o meu trabalho para amar a Deus? Então, amar significa trabalhar para aquele que amamos. E olha só, se a gente colocar isso em termos, por exemplo, de fé, de igreja, de comunidade, de comunhão, trabalhar para aquilo que amamos, então você vê que tem compromisso com a comunidade de Deus, uma maneira de amar a Deus.
ter compromisso com a minha comunidade, com a minha pastoral. Ter compromisso é uma maneira de amar a Deus. Tá certo? Então, a gente já falou sobre o problema que temos atualmente, como viramos consumistas de tudo, né? A gente também vira consumista na questão das relações. E não nos damos o trabalho de cuidar das nossas relações. Falta a cultura do esforço. Já tínhamos falado sobre isso. A pessoa prefere trocar de amizade, trocar de marido, de mulher, trocar de paróquia, trocar de padre. E tudo isso não passa de uma grande imaturidade e infantilismo. Então, tá aí a primeira característica que tem que existir em toda forma de um amor, do sentido que se não tiver amor, não é. Amor não é ideia, amor não é poesia, amor não é palavra bonitinha. Amor é cuidado, cuidado é trabalho, e trabalho é sacrifício. Lembrem-se do sentido que já faz tempo, pelo menos 2 anos, que estou tentando transmitir essa palavra bonita, né, de sacrifício, que vem de 2 palavras, ofício sagrado. Sagrado. Então, cuidado. O amor é dedicação, é sacrifício. É ter uma preocupação ativa. É que fica enrolado em si mesmo. Quem fica só se autocontemplando, como Narciso, né? Que se viu tão bonito no espelho da lagoa, da água, que não parava de olhar para si. É uma fábula, uma história mitológica da antiga Grécia, que parece uma bobagem, mas a maioria das pessoas estão assim, só olhando a si mesmo. O próprio interesse, a própria imagem. Tem muitas pessoas que julgam, né, toda uma situação de uma comunidade, não sei, de uma igreja, da família, do trabalho, dos colegas, tudo a partir de si mesmo. Então, se me agrada, vale a pena. Se não me agrada, estou fora. Lembrando, né? Para o narcisista, para a pessoa fechada em si, os outros se tornam só 2 categorias de pessoas. Uma delas são aqueles que são úteis. Úteis para o próprio egoísmo, para o próprio interesse, para os próprios planos. Então, pessoa presa no seu próprio interesse vai escolher as pessoas úteis. Vai ser amigo, vai ser legal e vai tentar aproveitar, né, para si mesmo, das pessoas úteis. A outra categoria que o narcisista vem são os perigosos. E todos aqueles que ameaçam a sua autocontemplação, a sua autorreferência a si mesmo, eles vão então classificar como perigosos e vão passar longe deles. Tá bom, gente? Então, o cuidado, o trabalho, o sacrifício. Quem ama tem que se preocupar ativamente. Então, vale para tudo, gente, para tudo. O pai e a mãe olhando os filhos, o marido olhando a sua esposa, a esposa olhando o marido, tem que se perguntar isso, não é? Eu lembro que vou falar isso, alguém vai brigar comigo. Mas já passou assim aqui, né? Comigo, tantas pessoas, tantas discussões, que deu até nulidade matrimonial em certas situações. Quer dizer, a pessoa que casa,
Mas fala para a esposa assim, agora eu caso contigo, mas o meu domingo é do meu futebol, é com meus amigos. Então todo domingo ele larga a mulher, larga a filha, a sua família e vai viver outro casamento que é o seu futebol. Não que uma pessoa não possa jogar futebol, pelo amor de Deus. Não que uma mulher, uma esposa, não possa entender e com alegria dizer ao marido que gosta de jogar bola que pode até acompanhá-lo, né? Mas cancelar o domingo da própria agenda, da própria família, para outros compromissos, que sentido tem? Então aí, primeira palavra foi cuidado. Vamos lá, segunda palavra, segunda característica do amor ativo, do amor que sabe dar, é a responsabilidade. Quando a gente fala de responsabilidade, não sei, Renê, você é responsável de alguma coisa, Davi é responsável da música, no sagrado, né? E a gente usa isso como coordenador, né? Tarefa de assumir um setor da empresa, um setor da comunidade. A gente dá esse valor de poder, vamos dizer assim, né? Poder de mandar, de decidir, de organizar. Né? Fulano se tornou responsável disso. Só que assim, a palavra responsável vem de uma outra palavra, de um verbo que significa, que é responder. Responsabilidade significa saber responder às necessidades do outro, né? Então, se eu sou, o amor é sempre responsável. Porque o amor é uma resposta a que o outro precisa. O amor é uma resposta a que o outro precisa, né? Então, quando falamos do caráter ativo do amor, ser responsável não é uma tarefa de comando, mas um ato totalmente livre. É a resposta que nós damos às necessidades, expressas ou não. Aí que o amor vai se afinando, né? É a resposta que damos às necessidades, expressas ou não, né, do outro ser humano, do amigo, do marido, da esposa, do filho, do companheiro de comunidade, de pastoral, do colega de trabalho, enfim. E olha que postura bonita que gera a responsabilidade. Quer dizer, eu me tornar capaz de responder à necessidade do outro. Então, você vê a pessoa cansada, você vê a pessoa que está estressada, não está se aguentando, em lugar de condenar, de julgar, de ficar brigando, discutindo, você falou, meu amor, por que você não tira algum dia de descanso? Eu acho que você está precisando. E às vezes, sem cair numa coisa assim, você vê, né? Posso pensar no casamento, posso pensar entre amigos, né? Você vê que a pessoa está numa situação um pouco difícil, um pouco tensa. Em lugar de ficar cobrando, em lugar de ficar exigindo, por que você não faz um ato de amor responsável? Ô bem, o que você acha hoje? Vamos sair para comer uma pizza? Olha que ideia bonita. Porque você viu que a pessoa está precisando de um momento, vamos dizer assim, de descanso, de lazer, de prazer. Né? Todos nós, quando caímos numa carência terrível, nós fazemos de tudo para os outros perceber. Fazemos de tudo, às vezes, para perceber
queremos que outro perceba que estamos tristes. Queremos que outro perceba, né, que estamos nervosos. Oi, como vai? Tudo bem? Ixi, não precisa nem contar nada, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Não foi nada não. Né? Tem aquela maneira de falar foi nada não, que está dizendo foi tudo. Enfim, se a gente se coloca sempre na postura de julgar, de condenar, fica difícil realmente que o amor possa existir. O amor existe quando alguém ama. O amor não é uma mágica que acontece, é a decisão de alguém. Então, olha que bonito que nós falamos de responsabilidade. Saber responder à necessidade do outro. Precisa olhar para isso, né, gente? Não é? Precisa prestar atenção. Isso é o verdadeiro carinho. Se pode expressar carinho de 1000 maneiras, mas o carinho de prestar atenção com o que o outro está precisando é muito bonita. Essa característica do amor. Então o amor primeiro exige cuidado, trabalho, dedicação. A gente trabalha por aquilo que ama. Tem até aquela música que não, né? Não vou pedir para cantar, Davi não canta músicas profanas. Canta sim, mas escondido, né? Quando a gente ama, claro que a gente cuida, né? Lembra. Segunda palavra, falamos responsabilidade, saber responder. Bom, vamos para a terceira característica então. Será que está dando certo? A gente está me entendendo, René, Wender? Tá bom? Podemos continuar? Terceira característica do amor que envolve todas as formas do amor. Estou dizendo, sem essas palavras, o amor não é amor. Não estou enchendo linguiça aqui. Estou falando de algo essencial. Terceira característica é o respeito. O nosso cuidado e a nossa responsabilidade com alguém poderia se tornar, vamos prestar bem atenção no que eu vou falar agora, poderiam se tornar dominação se faltar o respeito. A palavra respeito vem do latim respicere. O latim respicere, que significa olhar para o outro, olhar para. Então, o respeito, característica fundamental do amor, significa ver uma pessoa tal como ela é e respeitar a sua individualidade. Então, a palavra respeito vem de respicere, latim, que significa olhar para, ver uma pessoa como ela é. Respeito, então, significa querer que a pessoa cresça e desenvolva como é. Quero que a pessoa cresça por si, e não com a fidelidade de me agradar. Ou pior ainda, finalidade de ser útil para mim. Né? Então, precisamos amar as pessoas do jeito que elas são. Deus não muda isso. Deus nos ama assim. Ah, padre, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu sou padre, eu sou professor, eu sou isso, aquilo, eu sou o chefe do carro. Eu preciso ensinar, eu preciso educar, eu preciso formar, exatamente. Mas a gente educa como? Aplicando o meu modelo de pessoa a outra pessoa. Quer dizer, o pai vai decidir como que o filho é? O filho tem que ser cópia do pai? Ou é uma nova criatura? Então, mesmo o processo de educação, a palavra também vem, né? A palavra educação significa tirar fora de dentro da pessoa. Eu tiro da pessoa o que ela é, eu não estou aplicando
né, um modelo. Então, em relação ao respeito que temos que ter, amando as pessoas do jeito que elas são, olha, esse é um dos passos mais importantes, mais complicados de todos os nossos relacionamentos. Porque a gente quer que a pessoa seja do jeito que eu quero. Porque nós queremos que as pessoas nos agradem. E a pessoa tem direito de ser o que ela é, não de me agradar. Ela tem direito de ser si mesma. Então, ninguém podemos impor, dominar as pessoas com nossos modelos de comportamento. Claro que a gente aprende um monte de coisas, aprendemos juntos, mas esse terrível vício que temos de querer fazer as pessoas do nosso jeito, e se elas não são do nosso jeito, a gente rejeita. Isso realmente não cabe dentro do amor. Os franceses dizem, né, l'amour est l'enfant de la liberté. Isto é, o amor é filho da liberdade. E Deus faz isso conosco. Deus faz isso conosco ao ponto que Deus, a cada instante, corre o perigo, porque quer que o meu amor seja livre. Deus me respeita. E Ele corre toda hora, todo dia, o perigo de ouvir de mim: ah, Deus, quer saber? Não quero saber de você, meu Deus. Deus nos dá uma liberdade tal que corre sempre o risco de ser rejeitado, esquecido, abandonado. Ele que é tudo, corre sempre o perigo da gente transformar Ele em nada, como muita gente está fazendo com Deus. Está fazendo de Deus um nada. Os filósofos chamam isso, né? O Nietzsche falava isso, da morte de Deus. Então Deus não influencia a minha vida, Deus não me ensina a viver, Deus não me inspira. A pessoa coloca a sua vida atrás de idolatria, poder, dinheiro, beleza, vaidade, e faz de Deus o nada. Claro que Deus é tudo, é o Todo-Poderoso, é o Senhor, mas pensa bem, Ele nos dá essa liberdade, porque Ele quer ser amado. Deus quer filhos, filhas que o amem, não escravos, não pessoas atormentadas pelo pavor do inferno e da condenação. Por isso Ele corre o perigo, me dando a liberdade de ser rejeitado por mim, mas ao mesmo tempo, me dando a liberdade, Deus também se dá o grande presente de receber de nós um amor verdadeiro. Então isso, estamos falando de Deus, que é relacionamento mais místico, a nossa transcendência. Mas, gente, quantas pessoas querem obrigar o outro a amar? Quantas pessoas querem obrigar o outro a amá-los? Quantas pessoas, né? Então, precisamos cuidar. A gente vê quantos homicídios no mundo inteiro de pessoas rejeitadas dentro de uma história de amor. Por isso que o amor é incondicional, Maria Helena. Você fez a pergunta desde o começo. Porque esse amor que deixa livre. Esse amor que deixa livre. Aí tem outras questões que não estamos falando agora, mas esse, né?
Agora eu estou falando do respeito. Depois, dentro do casamento, por exemplo, vocês se ajeitam lá, né? O que é um amor verdadeiro. Mas é claro que mesmo dentro do casamento, o amor verdadeiro é aquele livre. Não é aquele que se conquista por ameaças, por medo. Esse é o caminho que precisa trilhar, mesmo sendo difícil. Então, gente, respeito, ver uma pessoa como ela é. Amar a pessoa do jeito que ela é. Não impor. Então, o meu cuidado com alguém, a minha responsabilidade, que são características profundas e verdadeiras do amor, poderiam se tornar dominação se falta essa característica do amor que respeita a pessoa como ela é. Enfim, a quarta palavra que a gente está dando como característica de um amor, né, do caráter ativo e maduro do amor. A quarta palavra é conhecimento. É conhecimento. Muita ilusão da gente pensar de amar a Deus se a gente não busca conhecer a Deus. Muita ilusão da gente pensar que podemos amar alguém se não nos esforçamos de conhecê-lo. Muita ilusão. Santa Teresa d'Ávila dizia assim: pensa na pessoa mais antipática que você conhece e que, portanto, você ama muito pouco, para não dizer que não ama mesmo. Pensa naquela pessoa mais antipática que você não consegue nem olhar para ela. E Santa Teresa continua dizendo: a Deus você ama menos. Vamos traduzir? Talvez ela traduziu, ou melhor, né? Aquilo que João colocou na sua carta. Se você não ama seu irmão que vê, você não ama Deus que não vê. Então a gente percebe que o próprio amor ao próximo, o amor que vivemos entre nós, é um sacramento para a gente amar a Deus. Né? E isso também tem muito para dizer, e um dia vamos dedicar ao que Jesus nos ensinou sobre amor ao próximo. Né? São várias maneiras que Jesus mostrou. Eu costumo falar dessas maneiras de graus de amor, e pelo menos Jesus nos mostrou 4 graus de amor, e um dia vamos falar sobre isso. Mas, falando agora dessa quarta palavra, então, conhecer. Conhecer significa não ficar presos em preconceitos, em julgamentos. Não tem como você amar com cuidado, responsabilidade e respeito se a gente não se esforça de conhecer. Não se ama a Deus sem conhecer a Deus. Não se pode dizer que amamos a Deus sem abrir a sua palavra. Não se pode dizer que amamos a Deus sem estudar a sua palavra, sem refletir. Não podemos. Precisamos conhecer. Isso vale para Deus e vale para qualquer pessoa na medida que nós teremos possibilidades de conhecer. A pior maneira de não conhecer é condenar, é viver de preconceitos, é aplicar clichê às pessoas e condená-las antes ainda de conhecê-las. Então, olha só, fizemos uma caminhada hoje bem bonita. Acho super importante. Qualquer forma de amor
você pode passar pela análise dessas 4 características. E você vai ver que, né, sempre elas vão ter a ver com um amor maduro, um amor verdadeiro, um amor que não é pura ilusão, um amor que não é confusão, um amor que não é dominação. E o cuidado, e a responsabilidade, e o respeito e o conhecimento. 4 características de qualquer ato de amor que se candidata a ser verdadeiro, maduro, eficiente, eficaz, que possa produzir outro amor. Vamos terminar esta noite voltando. O Wender pode colocar na tela de novo, se tiver condição. O Hino Amor de São Paulo, depois a gente canta uma música que nos faz lembrar isso. Mas eu queria terminar com a palavra de Deus, palavra inspirada em São Paulo, que mesmo tanto tempo atrás, 55 depois de Cristo, foi capaz de nos dar um texto tão rico, tão bonito, sobre o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, o amor não é orgulhoso, não é arrogante, não é escandaloso, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No final desse texto, que tem outros versículos, São Paulo chega a dizer: há 3 grandes verdades, há 3 grandes virtudes importantes: a fé, a esperança, o amor. Mas acima de tudo está o amor. O amor é Deus, como diz São João. Deus é amor. Vamos cantar essa música, encerrando esse momento. Depois a gente se fala. O amor é paciente e bom, tudo crê, suporta e espera. Arrogância não tem, nem vaidade também. O amor não busca interesses que são seus. Maior prova de amor não há, de quem deu por minha própria vida, numa entrega total, num desejo sem fim. Quero viver só pra te amar, ó meu Senhor. Um amor assim, de beleza sem igual, é o que eu quero ter, é meu ideal. Sem impor condições, quero amar assim e viver assim, meu Senhor. O amor perdoa e esquece, porque ele não é orgulhoso e não guarda rancor, nem inveja ele tem. O amor é lindo e somente sabe amar. Que felicidade é contemplar que o teu amor em minha vida já me faz compreender que é preciso olhar pro meu irmão e ver que nele tu estás. Um
amor assim, de beleza sem igual, é o que eu quero ter, é meu ideal. Sem impor condições, quero amar assim e viver assim, meu Senhor. E terminamos então desejando a todos vocês que a força do Espírito Santo, que a força que vem do alto, que o amor de Deus derramado em nossos corações continue sustentando nossa fé, nossa vida. Que a bênção do Deus do amor desça e permaneça conosco. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.